Você sabia que um simples pescador se tornou a figura central da Igreja Católica, conhecido como o primeiro Papa? Sim, Pedro, um discípulo de Jesus, foi escolhido para uma missão que poucos acreditavam ser possível. Sua transformação de homem comum em líder espiritual é uma história repleta de desafios, fé e redenção. E se eu lhe dissesse que a jornada de Pedro tem lições poderosas que podem mudar a sua vida hoje? Prepare-se para descobrir como um homem cheio de falhas e incertezas se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Vamos explorar juntos essa trajetória inspiradora, que começa nas águas da Galileia e culmina na liderança do cristianismo. Venha entender por que Pedro é mais que uma figura histórica, mas um exemplo vivo de transformação e liderança espiritual. A bibliografia do discípulo. Pedro, originalmente chamado Simão, era um simples pescador na região da Galileia antes de se tornar um discípulo de Jesus. Sua vida humilde e rotina tranquila mudaram drasticamente quando Jesus o chamou para ser pescador de homens. Imagine, um homem acostumado às redes e ao mar, agora se transformando em uma figura central no cristianismo. É como se um trabalhador comum de hoje fosse convidado para liderar uma revolução espiritual. Pedro sempre foi conhecido por sua personalidade impulsiva e coração generoso. Ele era o tipo de pessoa que falava e agia sem pensar muito, um traço que o tornava tão genuíno e humano. Esta característica muitas vezes o colocava em situações embaraçosas, mas também o tornava profundamente real e acessível para aqueles ao seu redor. Pense em alguém que você conhece, um amigo talvez, que é sempre sincero, mesmo quando não é conveniente. Sua biografia está repleta de altos e baixos, desde andar sobre as águas em um momento de fé pura, até negar Jesus 3 vezes por medo. Esses episódios refletem a jornada de qualquer discípulo de Jesus, cheia de desafios, erros e triunfos. É como um jovem hoje em dia, enfrentando suas próprias lutas internas e externas, tentando encontrar o equilíbrio entre suas falhas humanas e seu desejo de fazer o bem. As transformações pessoais. Pedro passou por uma série de transformações pessoais ao longo de seu tempo como discípulo de Jesus. Inicialmente, ele era um pescador rústico e impulsivo, mas através dos ensinamentos de Jesus, começou a mudar-se em um líder espiritual. Imagine um discípulo de Jesus que, apesar de suas falhas, cresce e amadurece. É um pouco como alguém que começa um novo emprego cheio de incertezas, mas com o tempo e orientação, se torna um expert na área. Sua impulsividade, que muitas vezes o colocava em apuros, foi refinada e transformada em uma paixão fervorosa pela fé. Um exemplo clássico é quando ele, em um momento de coragem, decidiu caminhar sobre as águas até Jesus. Essa transformação é algo que todos nós podemos experimentar. Pense em uma situação em que você superou um grande medo ou desafio, transformando uma fraqueza em força. Além disso, Pedro aprendeu a importância do arrependimento e do perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros. Sua negação de Jesus e subsequente arrependimento são um testemunho poderoso de redenção. Assim como um discípulo de Jesus, ele entendeu que o erro é parte da jornada e que o verdadeiro crescimento vem da capacidade de reconhecer suas falhas e buscar ser melhor. Imagine a libertação que vem ao perdoar-se por erros passados, abrindo caminho para um futuro mais promissor. A sua relação com Jesus. A relação de Pedro com Jesus foi marcada por momentos de profunda conexão e aprendizado. Desde o primeiro encontro, onde Jesus lhe deu o nome de Pedro, que significa rocha, até os últimos momentos juntos, Pedro sempre esteve ao lado do Mestre. Ele era como um discípulo de Jesus que, apesar de suas imperfeições, estava destinado a desempenhar um papel fundamental. É como um aluno que, sob a orientação de um mentor, descobre seu verdadeiro potencial. Jesus via em Pedro não apenas um seguidor, mas alguém com a capacidade de liderar e guiar outros. Esse vínculo especial se refletiu em várias ocasiões, como quando Jesus o convidou a subir o Monte da Transfiguração. Imagine ser escolhido para testemunhar um evento tão sagrado, é como ser selecionado para uma missão especial que mudará sua vida para sempre. Este convite mostrou a confiança e o carinho que Jesus tinha por Pedro, um verdadeiro discípulo de Jesus. No entanto, sua relação também enfrentou momentos de tensão, como quando Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Esse episódio doloroso mostrou a fragilidade humana,
mas também a profundidade do amor e do perdão de Jesus. Assim, Pedro aprendeu uma lição valiosa sobre humildade e redenção. Pense em uma amizade ou relacionamento na sua vida que passou por altos e baixos, mas que, no fim, se fortaleceu graças ao perdão e à compreensão. Os evangelhos e atos relacionados. Pedro desempenhou um papel crucial nos evangelhos, onde suas ações e palavras são frequentemente destacadas. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus a reconhecer sua divindade, proclamando: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esse reconhecimento, vindo de um simples pescador, mostra a profundidade de sua fé e a clareza de sua visão espiritual. É como um discípulo de Jesus que, apesar de suas origens humildes, possui uma sabedoria que surpreende a todos ao seu redor. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro emerge como um líder destemido da igreja primitiva. Ele pregou corajosamente no dia de Pentecostes, onde milhares se converteram, e realizou milagres que solidificaram sua posição como um pilar da comunidade cristã. Pense em uma pessoa que, apesar das adversidades, se levanta para liderar e inspirar outros com ações poderosas e discursos inspiradores. Pedro exemplificou isso perfeitamente, mostrando que qualquer discípulo de Jesus pode fazer a diferença. Um dos momentos mais marcantes é sua libertação milagrosa da prisão por um anjo, narrada nos Atos dos Apóstolos. Esse evento não só reforçou a fé dos primeiros cristãos, mas também destacou a proteção divina sobre os verdadeiros seguidores de Cristo. Imagine a sensação de estar em um momento de desespero e, de repente, receber uma ajuda inesperada que muda tudo. Pedro vivenciou isso, mostrando que a fé inabalável sempre encontra um caminho, inspirando cada discípulo de Jesus a acreditar no impossível. A Última Ceia. A Última Ceia foi um evento de profunda importância para Pedro e os demais discípulos de Jesus. Sentados ao redor da mesa, Pedro ouviu atentamente as palavras de Jesus, que falava sobre sua iminente traição e sacrifício. Este foi um momento de introspecção e aprendizado, onde Pedro, como um discípulo de Jesus, começou a compreender o verdadeiro significado da missão de Cristo. Imagine estar em um jantar onde cada palavra dita tem o peso de um legado eterno, algo que mudará o curso da história. Durante a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, um ato de humildade que deixou Pedro perplexo. Ele inicialmente resistiu, não entendendo por que o mestre deveria fazer algo tão servil. No entanto, ao compreender a lição de humildade e serviço, Pedro aceitou, aprendendo uma das maiores lições de sua jornada espiritual. Pense em uma situação em que você foi ensinado por alguém que admirava a importância de servir aos outros, não apenas com palavras, mas com ações concretas. A ceia também foi o momento em que Jesus anunciou que Pedro o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Este anúncio encheu Pedro de angústia e dúvida, mas também de determinação para provar sua lealdade. Este episódio mostra a luta interna de Pedro, um discípulo de Jesus, entre suas fraquezas humanas e seu desejo de ser fiel. É como quando enfrentamos nossos próprios medos e inseguranças, tentando superar e ser a melhor versão de nós mesmos, apesar das previsões contrárias. Conclusão. Agora que você conheceu a jornada fascinante de Pedro, o primeiro Papa, é hora de refletir sobre o impacto que sua transformação pode ter na sua vida. Pedro, um simples pescador, passou de inseguranças e falhas a uma liderança exemplar, e sua história nos ensina que todos nós temos a capacidade de mudar e crescer, independentemente de nossos começos. Pergunte-se: quais são as áreas da sua vida onde você pode aplicar as lições de Pedro? Como você pode transformar suas próprias dificuldades em oportunidades de crescimento? A história de Pedro é um convite para que você também se levante e assuma seu papel com coragem e fé. Se você se sentiu inspirado por essa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá mais histórias transformadoras e ensinamentos que podem fazer a diferença na sua vida. Vamos juntos explorar e aplicar esses conhecimentos para criar um futuro mais significativo e cheio de propósito.